Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é pecado casar só no civil? É pecado? É uma transgressão? Como é que eu sei? Como é que eu fico sabendo? Bom, antes que eu comece, de fato, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o assunto com um amigo, uma pessoa querida, tá bom? Deixe o seu comentário a respeito do assunto, beleza? Então vamos lá. É pecado casar só no civil? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer? Não é pecado casar só no civil, mas receber a bênção de Deus é muito mais importante no relacionamento, no caso, casamento, tá? Então, não é pecado casar só no civil. Ficou claro? Então vamos lá. Mas olha que interessante. Mesmo que seja um momento simples e pequeno, singelo, tá? É bom ter uma cerimônia religiosa. Deus deve estar no centro do casamento cristão. Eu já vou até adiantar aqui alguma coisa relacionada, por exemplo, ao batismo. O batismo nas águas não tem os testemunhos? As pessoas que estão ali testemunhando aquela atitude que a pessoa já teve no seu interior. Lembra, em outros vídeos, quem está acompanhando sabe que a salvação é pelo crer no sacrifício de Jesus. E não pela cerimônia, e não pelo ato do batismo nas águas. Tá certo? O batismo nas águas é apenas aquilo que ela está demonstrando em fé às testemunhas. Mas ela já é salva. O que importa é o que está dentro dela. Tá certo? Quando uma criança nasce, aqui no nosso país, costuma-se fazer o quê? Ter padrinhos, não é isso? Convida os padrinhos. Para ser padrinho, 1, 2, 3 padrinhos, não sei quantos. Para testemunhar aquele momento maravilhoso, o nascimento de uma criança. A criança já nasceu, não precisa de padrinhos. Mas os padrinhos estão ali para se alegrar, para estarem juntos, para compartilhar aquele momento de alegria e felicidade. Jesus, quando nasceu, lá naquela manjedoura, apesar de simples, rústica, mas haviam pessoas ali para testemunhar aquele momento. Os 3 reis magos, até os bichos estavam ali participando, porque era numa estrebaria, era num galpão, numa coxilha. Tá certo? Ficou claro? Então tá bom. A Bíblia fala sobre casamento civil? A Bíblia fala alguma coisa sobre o casamento civil? Vamos lá. Não, a Bíblia não fala nada sobre casamento civil. Tanto é que naqueles tempos, ou nos tempos da Bíblia, onde foi escrito, no contexto ali da região da Palestina, etc e tal, não se tinha isso. A cerimônia era diferente. É diferente da nossa. Lá não tinha essa questão do civil, mas sim das questões religiosas, das festas religiosas em torno do casamento, em torno daquele compromisso, tá certo? Então é diferente. E isso acontece em outros países também, tá certo? Mas no Brasil existe mesmo por lei, pelo Estado, a necessidade de você reconhecer isso como algo que esteja dentro das normas da Constituição, tá certo? Por questões legais, direitos, etc e tal. Então vamos lá. Então, o que acontece? A distinção entre casamento civil e religioso começou a surgir ou surgiu ou existe conforme a questão das religiões, tá? Por exemplo, a distinção do casamento civil e casamento religioso surgiu para impor alguma ordem e não discriminar contra as diferentes religiões, dentro da questão da religião. A cerimônia do casamento budista é muito diferente do casamento evangélico. Por exemplo, o governo precisa de uma regra universal para reconhecer o casamento como sendo oficial, independente da cerimônia religiosa, independente do seu credo, da sua religião. O casamento civil serve também como um parâmetro para impedir abusos, questões de idade, de menor e etc e tal. O casamento também faz essa distinção com relação à questão das crianças, aí como eu disse, a questão dos menores, os abusos. Tá? O casamento também ele preza a questão do cônjuge, o direito, a partilha, se caso houver uma separação, a questão dos filhos. É uma questão legal, tá certo?
por questões legais. Por que casar no civil? Para ser oficial, tá? Para estar dentro desse contexto de uma cerimônia em relação a esse compromisso. Porque se você não reconhecer isso pelo Estado, o Estado entende que você ainda é solteiro, tá? Para a proteção, isso dá direito especiais ao casal e também à conjunta e a guarda dos filhos, numa partilha e uma situação, tá certo? Para ser um testemunho. Casar é uma prova e é um testemunho de um compromisso sério, reconhecido pelos dois. No coração deles, já haviam casados. O casamento não se dá naquele momento em que você assinou. O casamento não se dá no momento em que o padre e o pastor abençoou a vida ali daqueles dois. Mas o casamento, na verdade, ele se deu antes, dentro do coração dessas duas pessoas que agora se tornaram uma. Ok? Para que serve um casamento religioso ou dentro da religião? Bom, dentro do cristianismo, que valoriza as questões bíblicas, dos padrões de moral, ética e de relação mútua, é importante que alguém esteja abençoando as alianças ali, fazendo uma oração, tendo aquelas pessoas ali para presenciar aquele momento. Um casamento evangélico tem isso, o casamento católico, tá certo? Mas existem algumas religiões que o casamento religioso é diferente, não é igual, tá bom? Era só para falar a respeito do civil e do religioso, beleza? Então perante Deus, esses dois se tornam um só, uma só pessoa, homem e mulher, mulher e homem. Beleza? Então, ficou claro? Então, até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até mais.